Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João. No vídeo de hoje vou falar sobre esta HQ aqui, que é o Homem-Aranha da coleção clássica Marvel, o volume 1. Bora lá! E neste encadernado aqui temos a Amazing Fantasy número 15 e também temos a Amazing Spider-Man de 1 a 5. E aí eu vou contar aqui qual é a história delas, vou resenhar elas e também vou trazer algumas curiosidades acerca da origem do Homem-Aranha. Então bora lá, né? Na Amazing Fantasy número 15, que é a primeira história aqui deste encadernado da Panini, traz aquela velha história de origem do Homem-Aranha que todo mundo conhece. Tem um Peter Parker, garoto que mora com os tios. Certo dia ele é picado por uma aranha radioativa, começa a ter poderes, começa a ganhar dinheiro com esses poderes, até que certo dia o tio dele morre por causa dele e ele aprende que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E bem, essa é basicamente a história da Amazing Fantasy número 15, que é escrita pelo Stan Lee e desenhada pelo Steve Ditko. As primeiras histórias do Homem-Aranha são escritas pelo Stan Lee, o criador, e o co-criador Steve Ditko. Depois entra, se eu não me engano, o Sal Buscema, o John Buscema, ou alguma coisa, algum desenhista desse. E também entra o John Romita Sr. Mas nesse encadernado aqui só tem as histórias desenhadas pelo Steve Ditko, que é inclusive quem criou todo esse uniforme do Homem-Aranha. E também, se eu não estou enganado, ele criou também a ideia dos lançadores de teias. Mas bem, o Stan Lee, como dito em vários livros, Stan Lee conta que ele queria fazer um herói cujo tivesse problemas de adolescente, que fosse um adolescente, para justamente os jovens que acompanham as histórias da Marvel pudessem se identificar com eles, porque todos os outros super-heróis, eles são super-heróis adultos e perfeitinhos demais. Só que ele queria que o Homem-Aranha fosse facilmente identificado pelos leitores. Então ele deu essa ideia de fazer um super-herói adolescente, com problemas de adolescente. Ele tem problemas financeiros, tem problemas com garotas na escola. Só que aí o Martin Goodman, editor-chefe da Marvel na época, ele não gostou muito dessa ideia. Não gostou muito da ideia de ter um super-herói adolescente. Achou que não iria fazer sucesso com isso. Ele também não gostou da ideia da aranha. Ele achava que ninguém gosta de aranhas, né? Então um super-herói que tivesse poderes de aranha não iria interessar ninguém. Mas é o seguinte, ele resolveu colocar do mesmo jeito o Homem-Aranha na Amazing Fantasy, que já era uma revista que já iria ser cancelada lá no volume 15. Então ele coloca o Homem-Aranha lá, já que não ia ter prejuízo nenhum, já que a revista é cancelada do mesmo jeito. Só que a revista vendeu bastante e foi um sucesso o Homem-Aranha. Os leitores gostaram muito dele, tanto que pouco menos de um ano depois o Homem-Aranha ganhou a própria revista dele, e que está reunido aqui os números 1 a 5 nesse encadernado. Ele tem uma primeira história, a primeira história da revista solo dele, uma história um pouco confusa envolvendo o filho do J. Jonah Jameson, que é um astronauta, mas que o principal ponto dela é a tia May com problemas financeiros, e o Homem-Aranha ele quer ajudar ela. Então ele tenta ir lá no Quarteto Fantástico e fazer parte do grupo, porque ele pensava que o Quarteto Fantástico ganhava dinheiro com isso. Só que ele estava enganado e eles não ganham nada sendo super-heróis. Eles até se confrontam de início por um mal-entendido, só que aí depois o Homem-Aranha vai embora ao ver que não tinha nada para ele lá. Ele também enfrenta nessa história o primeiro super vilão dele, que é o Camaleão, que é um vilão que consegue se passar por qualquer um. Na outra história, na segunda edição, ele enfrenta o Abutre, depois ele enfrenta o Consertador, vilão clássico do Homem-Aranha, vilão memorável.
Só que não, porque depois dessa história ele nunca mais apareceu. Ele enfrenta também o Dr. Octopus, enfrenta o Homem-Areia e na última história ele enfrenta o Doutor Destino. E uma coisa que eu percebi ao ler essas histórias, principalmente na edição que ele enfrenta o Dr. Octopus, porque o Dr. Octopus derrota o Homem-Aranha facilmente e o Peter fica frustrado, ele não quer mais ser o Homem-Aranha. Só que aí, ao ouvir um discurso do Tocha Humana, o Peter ganha forças novamente ao ouvir que o Tocha Humana fala que mesmo às vezes o Quarteto Fantástico é derrotado, mas que eles nunca desistem e que eles devem fazer o mesmo, nunca desistir, sempre persistir até alcançar os seus objetivos. E então o Homem-Aranha ele aprende isso, ele absorve isso e vai lá e derrota o Dr. Octopus mais tarde na história. E algo que é um pouco padrão nessas histórias iniciais do Homem-Aranha, dele ser derrotado no início e aí depois ele vai lá e derrota o vilão de uma maneira inteligente, de uma maneira criativa, o que faz jus ao Peter Parker, que é inteligentíssimo. Então é isso. O Peter ele vai aprendendo a ser um super-herói aqui nessas histórias. Então, olha, essas histórias aqui do Homem-Aranha, elas são sensacionais. Eu dou uma nota 8,5 para essas histórias, porque a narrativa pode ser um pouco datada, pode ser que você não goste tanto de como os super-heróis, os personagens aqui, eles dialogam, mas é um material clássico, você tem que ter isso daqui. Por mais que as histórias tenham uma narrativa que talvez não agrade todo mundo, são histórias clássicas e muito criativas, e vale a pena ter na estante de qualquer colecionador de quadrinhos. É isso, pessoal. Recomendo fortemente isso daqui. Comprem realmente em algum formato, seja nesse capa cartão da coleção clássica Marvel, ou na edição definitiva, capa dura do Homem-Aranha, que eu vou deixar na descrição para vocês comprarem. E é isso aí. Deixa o gostei se gostaram do vídeo, se inscreva no canal, comente algo legal. E é isso. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau.